Não entre nesse trem. Henrique Vasconcelos já tinha um dos pés no degrau de metal quando ouviu a voz. Ele se virou. Uma garotinha estava ali, segurando a manga do casaco dele com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse no instante em que soltasse. Não entre nesse trem, ela repetiu, agora com ainda mais urgência. Henrique franziu a testa, sem entender, e se abaixou para ficar na altura dela. Ei, por quê? O que aconteceu? Antes que ela pudesse responder, o alto-falante da estação chiou. Atenção, senhores passageiros. O embarque final para o trem 175 com destino a Brasília terá início em instantes, partida em 20 minutos. O aviso se espalhou pela estação. Ao redor, as pessoas passaram a se movimentar com mais pressa. Malas foram levantadas, jornais fechados, copos de café esvaziados às pressas. Atrás de Henrique, 2 homens já vinham andando em sua direção. Henrique, disse Leandro Vasconcelos, seu irmão mais novo, num tom calmo demais. O embarque já vai começar. Ao lado dele, Fábio Nogueira, seu assistente havia 12 anos, deu uma olhada no relógio. Doutor, é melhor irmos para a fila agora. Henrique não respondeu de imediato. Seus olhos continuavam presos na menina. Ela apertou ainda mais a manga do casaco dele e puxou seu braço, não em direção ao trem, mas para longe dali. Espera, ela sussurrou. Por favor, só espera um pouco. Leandro soltou um sorriso curto, carregado de impaciência. O que está acontecendo, Henrique? Vamos perder o trem. Fábio lançou um olhar rápido para a menina e depois para Henrique. Ainda dá tempo, mas não é bom nos afastarmos da plataforma. A garota puxou novamente a manga de Henrique e o levou alguns passos para o lado, na direção de um grande pilar de concreto. Ela olhava para trás o tempo inteiro, como se não quisesse que Leandro e Fábio percebessem que estava falando com ele. Só isso já bastou para Henrique segui-la. Quando os dois pararam perto do pilar, o barulho da estação ajudou a esconder suas vozes. Henrique se abaixou de novo. Está bem, estamos sozinhos. Agora me fala, por que eu não posso entrar naquele trem? A menina se aproximou e falou quase sem som. Eu ouvi eles conversando. 2 homens. Eles estavam falando de você. A expressão de Henrique quase não mudou. Falando de mim? Isso não é uma coisa tão incomum. Ela balançou a cabeça. Não desse jeito. Eles estavam escondidos atrás das caixas grandes, perto da área de carga. Eles não me viram. Um deles estava com uma foto sua. Henrique sentiu um frio subir devagar pelo peito, mas ainda tentou se apoiar na razão. Você sabe quem eu sou? Perguntou com tranquilidade. Ela confirmou com a cabeça. Então também precisa entender que, às vezes, as pessoas dizem coisas estranhas. E às vezes, crianças escutam errado. Ela respondeu rápido, como se tivesse medo de que ele fosse embora antes de terminar. Eles disseram que quando você entrasse no trem, iam levar uma bebida para você. Iam colocar alguma coisa nela para você dormir. Depois iam te colocar numa mala grande e te levar para outro lugar, para você sumir. Henrique ficou em silêncio. Que homens? Perguntou em voz baixa. A menina não respondeu com palavras. Apenas levantou a mão pequena e apontou para além do pilar. Henrique virou a cabeça devagar. Leandro e Fábio estavam perto da área de embarque, olhando para ele. São eles, sussurrou a menina. Eles estão esperando você entrar no trem. O alto-falante soou outra vez. Atenção, passageiros do trem 175 com destino a Brasília. Henrique se levantou devagar. Depois olhou para a menina. Vou ser sincero, isso é uma acusação muito séria. Você está dizendo que meu próprio irmão e o meu assistente estão planejando me sequestrar. Você entende como isso parece impossível? Ela assentiu. Mas você pode conferir. Conferir o quê? As câmeras, perto da porta de carga. Diz que deixou cair alguma coisa e pede para ver as imagens. Se eu estiver errada, você ainda entra no trem. Henrique a observou de verdade pela primeira vez. Não como uma criança qualquer, mas como alguém que tinha certeza absoluta do que tinha ouvido. Você realmente acredita nisso? Eu sei o que escutei. Henrique olhou mais uma vez para Leandro e Fábio. Os dois continuavam observando. Fábio disse alguma coisa no ouvido de Leandro. O maxilar de Leandro estava travado. A menina falou baixinho. Quando a gente é pequena, aprende a prestar atenção porque quase ninguém escuta. Henrique olhou para o trem, para as portas, para os 2 homens que controlavam a rotina dele havia anos. Depois voltou a olhar para ela. Tudo bem, disse enfim. Vamos ver essas câmeras. Ela soltou um suspiro pequeno, de alívio. Henrique pousou a mão no ombro dela. Fica comigo. Os 2 caminharam até a sala de segurança. Do lado de fora, Henrique disse a Leandro e Fábio com naturalidade. Acho que deixei cair uma coisa perto da área de carga. Vou conferir nas câmeras. Esperem aqui. Em alguns minutos eu volto e a gente embarca.
Foi um instante quase invisível. Rápido demais para alguém comum perceber. Mas Henrique percebeu. Leandro e Fábio trocaram um olhar. E naquele olhar, ele entendeu que a menina não estava mentindo. Na sala de monitoramento, Henrique falou com o agente de segurança com a mesma firmeza com que falava com empresários e advogados. Em poucos minutos, estavam diante de uma parede de telas. Área de carga, trilho 9. Uns 20 minutos atrás. As imagens em preto e branco apareceram. Caixas empilhadas, carrinhos, funcionários, malas entrando e saindo do quadro. Ali, disse a menina, apontando. Atrás daquelas caixas. Eu estava sentada ali. O agente ampliou a imagem e voltou alguns segundos. Às 10h17, 2 homens entraram na cena. Leandro Vasconcelos, Fábio Nogueira. A mão da menina apertou a manga do casaco de Henrique. São eles. Leandro olhou ao redor e tirou algo do bolso. Era uma fotografia. Mesmo com a imagem ruim, Henrique reconheceu seu retrato corporativo. O agente mexeu em um botão. Essa câmera também grava áudio. Ele aumentou o volume. A voz de Fábio veio primeiro, baixa, mas nítida. O tempo precisa ser exato. Quando ele estiver dentro do trem, vamos ter uns 10 minutos. Leandro deu uma risada curta. 10 minutos é mais do que suficiente. Ele confia em você, nem vai desconfiar da bebida. No vídeo, Fábio fez o gesto de entregar um copo. Eu mesmo levo. Digo que veio do serviço de bordo. Café. Ele sempre toma café no trem. Leandro bateu a mão em uma mala preta grande ao lado dele. E quando ele apagar? Nós levamos pelo corredor de serviço. Tem um ponto sem câmera perto da porta de manutenção. Depois colocamos no carro. Henrique sentiu o corpo gelar por dentro. Leandro riu outra vez, segurando a foto do irmão. Depois de hoje, o irmão mais velho finalmente deixa de ser o herói. Henrique não disse nada. Fábio voltou a falar. Você precisa assinar a papelada da transferência de emergência hoje à noite. Quando ele for dado como desaparecido, o conselho entra em pânico. Você assume como CEO interino. Leandro guardou a foto. Passei a vida inteira sendo o segundo Vasconcelos. O vídeo continuou por mais alguns segundos, e então os dois saíram do quadro. A sala ficou em silêncio. O agente de segurança virou devagar para Henrique. O senhor conhece esses homens? A voz de Henrique saiu calma. Conheço. Nesse instante, a porta da sala se abriu. Henrique, então você está aqui, disse Leandro. Clara congelou. Henrique não se virou de imediato. Manteve os olhos na imagem parada na tela, onde a mão de Leandro repousava sobre a mala. Então se virou. Leandro e Fábio estavam na porta. Fábio olhou para Clara, depois para os monitores. Viu a imagem pausada. Viu a si mesmo e a Leandro na gravação. Por um segundo, o jeito educado dele desapareceu. Doutor, o que é isso? Perguntou. Eu disse que queria conferir uma coisa perto da área de carga, respondeu Henrique. Leandro forçou um sorriso. E precisava trazer uma criança para isso? Clara se moveu no mesmo instante para mais perto de Henrique. Fábio deu um passo à frente. Doutor, o embarque já vai começar. Nós devíamos ir. Henrique olhou para ele como se estivesse vendo um desconhecido pela primeira vez. Eu não vou entrar naquele trem. O sorriso de Leandro sumiu. O quê? Eu disse que não vou entrar naquele trem. Fábio tornou a olhar para a tela congelada. Depois levantou os olhos. Você viu. Não era uma pergunta. Leandro fechou a porta atrás de si. O barulho da fechadura pareceu alto demais. Naquele instante, Henrique entendeu com total clareza. Aquilo já não era mais suspeita. Era confronto. E a única razão pela qual ele ainda estava ali, de pé, respirando, e não desacordado dentro de uma mala em algum vagão, era a menina ao lado dele. Se esse momento tocou você, deixe seu like, diga nos comentários de onde está assistindo e inscreva-se no canal Dose de Conhecimento para não perder a próxima história. Henrique não levantou a voz, não recuou, não demonstrou espanto. Por fora, parecia até mais calmo do que estava na plataforma. Por dentro, algo antigo despertava. A parte dele que havia construído a Vasconcelos Logística do zero, negociando com homens que sorriam enquanto tentavam derrubá-lo. Você viu? Fábio repetiu. Vi, respondeu Henrique. Leandro respirou fundo e entrou mais na sala. Então acho que a gente precisa conversar. Fábio se posicionou com discrição entre Henrique e a porta. O agente de segurança falou pela primeira vez. Eu já acionei a polícia da estação. Fábio olhou para ele e depois para Henrique. Você não devia ter feito isso. Henrique ignorou. Os olhos dele estavam em Leandro. Por quê? Perguntou. Era só uma palavra, mas carregava 30 anos de história. Leandro soltou uma risada seca. Você realmente não sabe? Quero ouvir da sua boca. Leandro encarou a imagem congelada de si mesmo no monitor e depois olhou para o irmão. Você sempre foi o herói, o inteligente, o responsável, o favorito do nosso pai, o homem que aparecia nas revistas, nas entrevistas, nos prédios com o nome estampado. Henrique ficou em silêncio. Eu era só o irmão do Henrique, continuou Leandro.
mesmo nos negócios que eu ajudava a levantar, mesmo nos contratos que eu fechei, sempre o segundo. Você tinha participação na empresa, tinha poder, tinha cadeira no conselho, disse Henrique. Eu tinha migalhas, disparou Leandro. Fábio falou com a tranquilidade de quem expõe um plano empresarial. A empresa precisava de uma nova liderança. O conselho nunca tiraria o senhor do cargo, mas se o senhor desaparecesse, aí seria diferente. Clara olhou para Henrique sem entender direito. Eles iam mesmo te colocar dentro da mala? Ninguém respondeu. O silêncio respondeu por todos. Henrique virou-se para Fábio. 12 anos. Você trabalhou comigo por 12 anos. Fábio confirmou com a cabeça. E eu aprendi tudo. Como o senhor pensa, seus horários, a hora em que toma café, em quem confia, que documentos nem lê porque acredita em quem está entregando. Você ia me dopar. Sim, sem culpa, sem vergonha. Apenas como quem reconhece um fato. Leandro lançou um olhar para Clara. Tudo isso por causa de uma criança. Clara se escondeu parcialmente atrás do casaco de Henrique. Ela ouviu vocês, disse Henrique. Leandro balançou a cabeça devagar. Você faz ideia do que tirou de mim? Henrique deu um pequeno passo à frente, protegendo Clara. Não. Leandro olhou para o irmão e viu algo que não enxergava havia muito tempo. Não o executivo cansado, nem o CEO ocupado, nem o irmão mais velho acostumado a consertar os erros dos outros. Viu o homem que tinha construído um império. Você sempre achou que era melhor do que eu, disse Leandro. Não, respondeu Henrique. Eu achei que você era minha família. A frase caiu na sala com mais peso do que qualquer grito. Passos correram no corredor. Vozes. Um rádio chiando. A polícia. Leandro ouviu também. Seu maxilar travou. Não precisava chegar a esse ponto, murmurou. Henrique sustentou o olhar. Não precisava. A porta se abriu. 2 policiais da estação entraram acompanhados por um detetive. Henrique Vasconcelos? Sim, recebemos um chamado sobre uma possível tentativa de sequestro. Henrique apontou para a tela. Chegaram na hora certa. O detetive ouviu a explicação do agente de segurança, analisou o vídeo, o áudio, a mala, a fotografia. Vou precisar que os 2 nos acompanhem. Fábio colocou as mãos para trás sem resistir. Leandro ficou imóvel por um instante, olhando para o irmão. Havia raiva ali, e alguma coisa parecida com arrependimento, enterrada fundo demais e tarde demais. Você escolheu uma estranha em vez do seu próprio irmão, disse ele. Henrique balançou a cabeça. Eu escolhi a verdade. As algemas foram colocadas primeiro em Fábio, depois em Leandro. Ao passar pela porta, Leandro olhou para Clara. Você devia ter ficado calada. Clara não respondeu. Apenas segurou com mais força o casaco de Henrique. Quando a porta se fechou e os passos sumiram no corredor, a sala ficou silenciosa de novo. Na tela, a imagem da mala continuava parada. Henrique se sentou devagar diante dos monitores, como um homem cujas pernas finalmente tinham se lembrado do quanto estiveram perto de falhar. Depois de alguns segundos, olhou para Clara. Você salvou a minha vida. Ela balançou a cabeça. Eu só falei o que ouvi. Henrique a observou por um longo instante. Às vezes, quem salva a nossa vida é justamente quem o mundo nem percebe. Clara não entendeu tudo o que ele quis dizer, mas entendeu o jeito como ele olhava para ela agora. Não como um problema, não como uma criança qualquer, mas como alguém importante. Mais tarde, Henrique a levou até a barraca de coxinha onde a mãe dela trabalhava. Patrícia estava aflita, procurando a filha no meio da estação. Clara, onde você estava? Eu falei para você não sair daqui. A menina correu até ela. Mãe, eu precisava contar para ele. Patrícia levantou os olhos e só então percebeu quem estava parado diante da barraca. Henrique Vasconcelos. Por um instante, ela ficou sem jeito por causa do avental, das manchas de óleo, da simplicidade da barraca. Moço, me desculpa se ela atrapalhou. Ela salvou a minha vida, disse Henrique. Patrícia ficou imóvel. Henrique falou com calma para não assustá-la. Sua filha ouviu 2 homens planejando me dopar e me sequestrar. Ela me avisou. Por causa dela, os 2 foram presos. Patrícia olhou para Clara, depois para Henrique, tentando entender se aquilo era mesmo real. Clara, o que foi que você fez? Eu ouvi eles atrás das caixas. Eu te falei, mãe. Eles iam machucar alguém. Então Patrícia se lembrou. Clara tinha tentado contar alguma coisa antes, mas ela estava ocupada demais, cansada demais, preocupada demais com o trabalho para prestar atenção. O rosto dela mudou. Ela corre algum perigo? Perguntou, apertando a filha contra si. Henrique foi direto. Agora não mais. Eles estão com a polícia, mas eu quero garantir a segurança de vocês por algum tempo.
Patrícia o avaliou com cuidado. Gente como ela aprendia cedo a desconfiar de promessas grandes demais. Por que faria isso por nós? Henrique olhou para Clara. Porque enquanto todo mundo naquela estação estava preocupado só com a própria vida, sua filha decidiu que a vida de um estranho valia o esforço. Patrícia engoliu em seco. Pouco depois, o detetive se aproximou para dizer que precisariam do depoimento de Henrique e, talvez mais tarde, do depoimento de Clara, com a presença da mãe. Você foi muito corajosa hoje, disse o detetive, abaixando-se para falar com Clara. Ela respondeu com simplicidade. Eu só contei a verdade. O detetive sorriu. Na maioria das vezes, isso já é a maior coragem que existe. Henrique então reparou na barraca, na pequena cafeteira, no pote de gorjetas com poucas notas amassadas. É aqui que você trabalha todo dia? 6 dias por semana, respondeu Patrícia. Henrique assentiu. Meu pai começou com um caminhão, só um. Ele dizia que não existe trabalho honesto pequeno demais. Patrícia sorriu de leve. Seu pai estava certo. Clara então mostrou seu caderno de desenho. Na folha, havia um homem alto diante da porta de um trem e uma menina pequena segurando sua mão, impedindo que ele entrasse. Esse é você, ela disse, e essa sou eu. Henrique ficou olhando o desenho por um longo tempo. Passei a vida achando que as maiores decisões eram tomadas em salas de reunião, disse baixinho. Mas a maior decisão que tomei foi escutar uma menina de 6 anos numa estação. Naquele mesmo dia, Henrique colocou Clara e Patrícia sob proteção temporária e as levou até seu escritório. Durante o trajeto, seu advogado, Alberto Tavares, explicou a gravidade do caso. Seu irmão e seu assistente vão responder por conspiração para sequestro, tentativa de sequestro e fraude. E ainda pode aparecer mais coisa. Patrícia ficou chocada ao ouvir a palavra irmão. Alberto olhou para Clara e disse: depois de 40 anos na advocacia, eu aprendi uma coisa. A verdade quase sempre chega em vozes pequenas. O problema é que quase ninguém escuta tempo suficiente. Do lado de fora do carro, repórteres já começavam a se reunir. A notícia ainda não tinha saído nos jornais, mas já corria nos bastidores certos. Alberto acrescentou: tem mais uma coisa. Leandro vinha movimentando dinheiro fazia quase um ano. Se você desaparecesse hoje, ele assumiria como CEO interino tempo suficiente para tomar decisões permanentes. Henrique olhou pela janela. Fábio cuidava da maior parte da papelada interna. Eu confiava nele. Confiança não é estratégia jurídica, respondeu Alberto, mas é uma estratégia humana, e é justamente essa que costuma ser usada contra homens bons. Clara perguntou em voz baixa: eles vão ser presos de verdade? Vão, respondeu Henrique. Ela hesitou. Eles disseram que eu devia ter ficado quieta. Henrique se inclinou um pouco para a frente e falou de um jeito que ela nunca esqueceria. Clara, presta atenção. Sempre vai existir gente dizendo para você ficar quieta quando a verdade atrapalhar os planos deles. Tome cuidado com essas pessoas. Normalmente são justamente as que estão fazendo alguma coisa errada. No escritório de Henrique, Clara ficou impressionada com as janelas enormes, a altura, o silêncio elegante daquele lugar. Mãe diz que lugar alto faz as pessoas esquecerem como é o chão, ela comentou. Alberto soltou um suspiro curto. Sua mãe é sábia. Patrícia ficou sem graça, mas Henrique apenas concordou. É verdade. Na manhã seguinte, Henrique acordou mais cedo do que de costume. Pela primeira vez em muitos anos, não começou o dia olhando e-mails ou relatórios financeiros. Ficou parado diante da janela do apartamento, vendo a cidade clarear e pensando em como quase tinha desaparecido sem deixar sinal algum. Na reunião do Conselho da Vasconcelos Logística, contou tudo. Leandro e Fábio foram presos ontem de manhã por planejarem o meu sequestro. O choque foi imediato. Teresa Albuquerque, a conselheira mais antiga e a única que conhecera o pai de Henrique, foi a primeira a falar. Como você descobriu? Henrique respondeu. Uma menina de 6 anos ouviu os dois atrás de caixas na área de carga. Ela correu até mim e mandou que eu não entrasse no trem. E você acreditou nela? Perguntou outro conselheiro. Henrique demorou alguns segundos para responder. No começo, não, mas ela me mandou verificar as câmeras. E é por isso que eu estou aqui hoje. O silêncio pesou sobre a sala. Então Henrique continuou. Durante anos nós construímos uma empresa capaz de rastrear cargas em tempo real, prever atrasos, controlar custos e fiscalizar setores. Mas nunca criamos um sistema para escutar de verdade quem está na base. Isso muda hoje. Anunciou então um novo canal interno de denúncias protegido, direto para o conselho e para o jurídico, aberto a qualquer pessoa da empresa. Motoristas, auxiliares, limpeza, portaria, qualquer um.
Por quê? Perguntou um dos membros. Porque ontem a única pessoa que me disse a verdade foi alguém sem poder nenhum dentro daquela estação. Teresa perguntou. Qual é o nome dela? Clara. Teresa assentiu. Então é melhor que todos nós nos lembremos desse nome. Nos dias seguintes, Henrique acompanhou o caso, os relatórios, a comunicação com o conselho, os primeiros movimentos da imprensa e as medidas de segurança. Mas nada o marcou tanto quanto a imagem daquela menina segurando a manga do seu casaco. Quando voltou com Clara à estação para reconstituir os fatos, ela mostrou cada detalhe. O canto atrás das caixas, a posição da mala, o caminho por onde correu para alcançá-lo. Henrique observou tudo em silêncio. É impressionante como você se lembra de cada detalhe. Eu só prestei atenção. Não, você fez mais do que isso. Você percebeu o perigo, agiu e impediu uma tragédia. Patrícia, ao lado, apertou o ombro da filha. Você é mais forte do que imagina. Henrique olhou para os trilhos e disse com convicção: é assim que nós vamos reconstruir esta empresa. Vigilância, honestidade, coragem, não importa de onde venha. Ao entardecer, os três ficaram por alguns instantes olhando os trens chegarem e partirem. Pessoas embarcavam, conversavam, corriam, sem imaginar o quanto aquela plataforma tinha chegado perto de se tornar o cenário de um desaparecimento. Você vai se lembrar de hoje? Clara perguntou. Henrique se abaixou até a altura dela, de cada minuto, e vou fazer com que essa empresa inteira se lembre também. Foi você quem ensinou a gente a enxergar, a agir, a proteger o que importa. Clara sorriu pequeno, mas firme. Eu só contei a verdade. Henrique sorriu de volta. E isso foi tudo. Naquela noite, ao voltar para o escritório para finalizar os novos protocolos, Henrique parou diante da janela e observou o horizonte da cidade. Pensou na plataforma, no trem, na mala, no irmão, na traição. E pensou, acima de tudo, na garotinha que num lugar onde ninguém prestava atenção em ninguém, decidiu falar. E ali, sozinho, disse em voz baixa: às vezes a menor voz é a que carrega a maior verdade. E foi com essa certeza que Henrique Vasconcelos decidiu seguir em frente. Determinado a honrar a coragem que o salvou, a mudar a cultura da empresa que liderava e a nunca mais subestimar uma voz só porque ela parecia pequena.